Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo. Vamos dar começo, a gente já falou bastante sobre os Vendors Track, agora vamos falar um pouco sobre palestras, tem uma duração um pouco maior, de 50 minutos, para falar um pouco do Open Source aqui com o nosso amigo Juan Brasil. Tudo bem, Juan? Tudo bom, Otávio? E aí, certinho? Perfeito, cara. E Tudo aí, certo. preparado para falar um pouco aí desse mundo Open Source para gente, no mundo de Jakarta? Vamos, vamos embora. Perfeito. Vou ficar aqui escondidinho. O show é seu. Compartilhar a tela aqui. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Opa, carregando. Sim, agora é perfeito. Perfeito, né? Já foi. Bom, eu estou compartilhando aqui hoje uma experiência que eu tive com a ajuda do Otávio, né? Porque vou falar sobre essa experiência, né? Pulando no Jakarta Open Project. São coisas que ninguém fala para você, não está escrito em lugar nenhum, você tem que ir perguntando e sondando. Então, basicamente, nasceu, o Otávio me deu a sugestão de escrever um artigo, eu acabei escrevendo depois disso, de todas as dificuldades, acho que demorei quase um mês para conseguir fazer o primeiro commit, né? Então, é basicamente isso aí. Eu sou o Juan, moro aqui no Canadá, eu sou software engineer numa empresa chamada Stack Canadá, né? Trabalho locado num banco. Eu sou GSP Member, Open Source Contributor. Eu escrevo livros nas horas vagas, né? Praticamente não estou tendo vida social também. E fui professor e estou voltando a ser professor de novo daqui do Canadá em MBAs aí do Brasil. Recebi alguns convites, então estou voltando de novo a dar aula aí. Bom, afinal, vou contar antes de explicar o que é Open Source, vou contar um pouco da minha história relacionada ao Open Source, tá? Eu sou capixaba, acabei mudando para Bahia com 16 anos, porque meus pais acabaram indo para lá. E eu fui fazer faculdade lá na Bahia, né? E acabei me envolvendo muito com o mundo open source lá, porque a gente tinha um projeto software livre na Bahia em 2003, 2004, né? Até 2007, quando eu acabei saindo da Bahia em 2008, né? Então, até sair da faculdade em 2007, eu estava muito envolvido. Fui um dos organizadores do Festival de Software Livre na Bahia, conheci Richard Stallman, que eu vou falar quem foi Richard Stallman para vocês, John Madog, né? Então eu era muito, muito envolvido na comunidade naquela época, até ir para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, existe aquele ditado, né? Ganha-se ouro, mas arranca-se o couro. Então acabei me afastando um pouco da comunidade e agora estou tentando voltar, né? E está muito diferente da minha época, né? Naquela época eu contribuí com tradução da biblioteca CEPAN do Perl, então fiz algumas contribuições, mas me acabei me afastando e agora estou tentando retomar. Então está muito diferente, né? Eu ainda usava Mirk naquela época, então para se comunicar, né? Hoje em dia é muito diferente os canais de comunicação. Então basicamente o que é open source, né? O projeto open source ele é um termo em inglês, né? De código, significa código aberto em português, né? E onde qualquer pessoa pode inspecionar o código, pode alterar, compartilhar, herdar, né? Seguindo determinados padrões das licenças, né? Então, por exemplo, no Brasil, é um dos países que mais tem adotado open source nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, né? E a cultura do desenvolvimento livre, né, através de comunidades, é muito forte, né? Então, a comunidade sempre está muito envolvida com projetos open source, né? E tem ONGs também, a gente tem incentivos de esferas governamentais, né? Eu tenho amigos que trabalham lá em Brasília, com muitos incentivos a essas esferas governamentais, né? E o Brasil, até 2018, não sei se vocês sabem, ele tinha, porque a SL acho que mudou isso, mas até em 2018, né, por muitos anos, desde 2004, eu acompanhava o FISLE, né, que é o Festival Internacional de Software Livre em Porto Alegre, que eu rolava, né? Então, a gente hospedou isso aqui, né? Era bem legal, o Festival do Software Livre. Acho que eu participei do FISLE 5, FISLE 6, acho que já estava no FISLE 18, né? Começou acho que em 2000, se não me engano. Então, era bem legal, né?
Então, como é que começou isso, né? Em 83, o Richard Stallman, ele lançou o GNU Project, né? Deixa eu, peraí. O Richard Stallman lançou o GNU Project, né? E porque ele queria escrever uma licença livre, né? Para sistemas operacionais, né? Para não ter restrições, né, no uso do source code, né? Então, ele lançou o manifesto, né, depois do GNU em 85, perdão, né? E com isso, começou-se a ganhar notoriedade, né? Algumas licenças foram lançadas, a General Public License, né, que já está modificada, a versão dela, que é a 3.0, acho que foi em 2007, a última versão, né? Ela permitiu uma maior liberdade na questão de compartilhamento do open source, né? Que você pode executar programas, estudar e mudar o código original, né? Modificar as versões e compartilhar as cópias, né? E com isso ele permite um fácil acesso ao código fonte, né? Essa versão 3.0 da GPL, ela permite um compartilhamento do BitTorrent. Ela é muito forte na questão do copyleft, né? Que é uma licença que provê um método de trabalho que pode ser distribuído na questão de comunidade. Além de qualquer coisa, ela é derivada, seja limitada em determinada condição, né? Então, você tem o maior exemplo disso é o kernel do Linux, que ele está sob a licença GPL, né? E você pode usar como uso comercial, né? Por exemplo, você tem a Red Hat, que tem o Linux dela e compartilha a própria Oracle, né? Eles têm a própria versão e eles comercializam de alguma forma ou de outra alguns produtos dentro desse sistema operacional, né? Então, qual a diferença aí entre copyright e copyleft, né? Porque eu acabei falando lá, né? O copyright, basicamente, ele protege o trabalho do autor. Então, você tem hoje muita coisa envolvida que a gente mais conhece aí, são grandes casos até de processos, a música, né? Então, a questão de música é muito forte, essa questão de copyright, porque o autor, né? Ele só pode vender ou compartilhar uma cópia se a venda for autorizada. Se ela não for autorizada, você não pode, né? Então, se tiver sob licença copyright, você não pode fazer nada com ela. Mas você comprou a sua, você tem que guardar só para você, seu uso pessoal, tá? Já o copyleft, não. Você provê um método de trabalho e, nesse caso, ele pode ser modificado e distribuído entre a comunidade, ou entre empresas, além de qualquer coisa, ela é derivada, seja limitada pela mesma condição, né? Então, se é uma questão de hierarquia, dependendo da licença, você vai herdar isso com as outras versões geradas a partir do projeto root, né? Que está sob essa licença, tá? Então, é uma coisa que ganhou bastante notoriedade nos últimos anos. Aí, falar um pouquino da Eclipse Foundation, né? Que é onde o Jakarta ele tem essa licença, né? São licenças do tipo Eclipse Public License, né? Então, hoje, a versão atual é a EPL 2.0, né? E é muito parecido com a BSD, né? Tem algumas particularidades, né? Principalmente que ela é baseada no CPL, que é o Common Public License. Ela não é fortemente copyleft, né? Ela não é tão radical quanto a GPL. Se não me engano, a versão 1.0 ela tinha um conflito com a própria licença GNU, né? Que é a GPL. Então, essa modificação da 2.0 trouxe uma maior compatibilidade nessa questão. Ela permite o uso comercial, distribuição e modificação também, né? Ela está listada agora com a versão 2.0, ela foi listada no Free Software Foundation, né? O FSF, e na Open Source Initiative. Isso é uma coisa bem, bem legal, né? Então, e o que é Jakarta? Até então, eu sempre me perguntei, né? Porque muitas pessoas perguntam, cara, por que Jakarta, né?
JKT, ele depois que a Oracle comprou a Sun, né, criou-se um conglomerado de empresas, né, e o Java EE, que é até então na Sun, né, migrou para a Eclipse Foundation, e a gente tem esse JKT, que a primeira versão lançada foi o JKT 8, né. Então, é um conjunto de especificações, basicamente, que permite à comunidade de Java Developers, né, na internet, no mundo, na worldwide, né, trabalhar e produzir Java Enterprise Applications, especificar, né. Então, essas especificações, hoje a gente tem grandes líderes de grandes empresas como Oracle, como IBM, Red Hat, né, Tom Tribe, são pessoas bem conhecidas na indústria, né, e que eles desenvolvem essas especificações, né, e acabam inspirando confiança para os desenvolvedores e contribuidores, né, do projeto Open Source, poder codificar e trazer essas especificações à realidade, né. Então, isso traz bastante credibilidade, né, e seriedade por quem está atrás do projeto. Isso é uma coisa que tem feito o projeto Jakarta crescer muito, né? Eu tenho acompanhado bastante disso, tenho gostado dos resultados. Essa especificação do Microprofile tem trazido grandes frameworks aí que são grandes promessas de utilização, como o Paulo falou recentemente, o próprio Eldon, o Helder tem falado nos canais de comunicação dele, como o YouTube, sobre o Quarkus, né, que é uma ferramenta excepcional, né. Então, são oportunidades que estão sendo criadas, né, e que quem quiser contribuir é o caminho mais fácil. Por quê? Eu, quando quis voltar para esse mundo open source, eu tenho um amigo até que trabalha diretor da Apache Foundation, eu estava trocando ideia com ele, ele falou, cara, você não vai conseguir entrar tão fácil porque você está um pouco subido da comunidade tem anos. Então, para voltar, ninguém lembra mais de você, ninguém sabe mais quem é você. Você vai ter que talvez entrar por um projeto incubator da Apache, porque um projeto mais conhecido fica mais difícil. Você tem que ir comendo pelas beiradas, pode levar anos, tal. Aí eu troquei uma ideia com o Otávio, né? E eu tava falando, cara, acho que o Jakarta é um projeto recente, mais novo, né? Diferente, né, do que você tem lá abaixo. Tenta contribuir aqui, entra no site da Eclipse Foundation e tenta contribuir. Então, é uma coisa que eu acho bem legal, porque a galera é bem receptiva, né? No projeto Jakarta. E assim, quais as vantagens de contribuir para um projeto pessoas para sua carreira, né? Primeiro, você vai aprender como trabalhar num time multidisciplinar, porque você tem culturas diferentes. Então, se você tem uma vontade de trabalhar no exterior, por exemplo, isso é sensacional. Por quê? Imagina, eu sou brasileiro, normalmente, dentro do nosso contexto, da nossa realidade no Brasil, a gente trabalha só com brasileiros, né? Então, você não fala inglês muitas vezes, se fala pouca coisa, né? Então, você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas do mundo todo, né? Passar por cima de todas as diferenças, certo? E poder aprender com isso, tirar lições de como as pessoas de fora trabalham, melhorar a sua língua, né? Aprender outras coisas multidisciplinares, como disse, times multidisciplinares, né? São aplicações às vezes muito complexas, porque são aplicações que vão ser utilizadas num contexto bem complexo em empresa, porque o projeto open source você vai utilizar em algum lugar, provavelmente corporativo depois, entendeu? É um framework que você está construindo ali por trás, né? Provavelmente. Então, você pega, igual esse projeto que o Otávio lidera, que é o NoSQL lá da JKT, cara, vai ser utilizado em grandes corporações que vão utilizar NoSQL no mundo todo. Então, isso é importante, né? Então, a gente tem também você vai ter constantes feedbacks, então você vai abrir um pull request, você vai pegar feedbacks das pessoas, cara, isso não ficou legal, tenta assim, tenta assado, então você vai acabando melhorando seus skills, isso também é bem legal, né? Com esses constantes feedbacks, é importante que a comunidade te dá, e você vai lapidando e calejando as suas habilidades, né? E de aceitar até feedbacks. Às vezes os feedbacks podem ser duros, podem não ser. Então você tem esse aprendizado que é bem legal, né?
A outra coisa legal é você estar trabalhando em comunidade e você ter uma questão de networking, né? Você fazer networking com pessoas do mundo todo, porque conheço várias pessoas que acabaram com os trabalhos, né, de comunidade e networking, conseguindo bons trabalhos no exterior, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante na questão de contribuidor open source, né? Você vai construir uma boa reputação na internet, você vai ficar bem conhecido, isso é bem legal, né, para sua carreira. E empresas, sempre que vão fazer entrevistas, grandes empresas, eles querem ver quais são, como é que, a primeira coisa que eles perguntam, até o Otávio falou que enxerga isso como uma rede social, que é o GitHub, né? Eu até então não explorava muito o GitHub como rede social, e o Otávio falou, cara, usa a seu favor, porque as empresas, elas olham para isso, né? Então, eles sempre vão te falar, cara, deixa eu ver seu GitHub e se você contribui com alguma coisa, quero ver seu código. Isso é bem legal, né? É bem importante. Então, são 6 pontos, né, que podem ajudar na sua carreira na questão de contribuição com open source, né? Então, como contribuir aí para o Jakarta? Você tem diversas formas, né? Eu, daqui a pouco, vou falar da forma que eu comecei, que eu fiz meu primeiro commit, apesar de demorar para caramba, né? E daí, o que você tem que fazer? Cara, primeiro, entra lá no Eclipse Foundation, escolhe uma mailing list de algum projeto que te interessa, começa a acompanhar as discussões da mailing list, começa a se contextualizar, né, do que está acontecendo, em que estágio está o projeto, né? Tenta usar o produto também que você está interessado, né? E começa a reportar bugs, né? Você pode fazer isso, né? Depois, se tiver de uma forma madura, tenta sugerir features baseado no seu uso como usuário, né? Tendo uma visão de usuário, né? Vamos dizer, como PO. Aí fala, cara, quero também começar a contribuir. A documentação é o melhor caminho, porque você vai ler essa documentação, que é feita de engenheiro para engenheiro, né? E vai dar os seus pitacos, ou na tradução também, de inglês para português, ou no improvement dessa documentação, né? Advogar sobre esse produto, esse projeto, né? Essa é outra coisa legal, né? E, enfim, por último, depois que estiver de uma forma bem madura, codificar. Acho que são formas de contribuir e dentro de uma ordem cronológica legal, do nível de maturidade, desde o 1 até o 6. Né? Então, vamos falar aqui sobre minha experiência, tá? Que eu tive recentemente. Demorei um mês para fazer um commit, né? Mas foi por causa de algumas coisas que ninguém nunca me disse. Então, a partir disso nasceu essa vontade de compartilhar com vocês, né, o que foi necessário fazer para chegar no meu objetivo, né? Bom, primeira coisa que vocês devem fazer é se cadastrar na Eclipse Foundation lá, né? Se registrar na parte de Working Groups, né? E aí está meu usuário. Quando você vai clicar aqui em Create New Account, né? Aí quando você criar essa conta, você vai ter que colocar seu e-mail, seu nome, sobrenome, organização, password, né? País e criar essa conta. Você vai receber o e-mail, né? Vai receber aqui, vai clicar para confirmar o registro, certo? Escolher um projeto, eu acabei escolhendo o projeto que o próprio Otávio, ele é líder, né? Acabei me aproximando e pedindo algumas dicas dele de como eu poderia começar. Foi baseado nessa experiência real que eu tô aqui hoje, né? Ele falou, cara, pega a documentação, vê o que você pode ajudar, tal, né? E esse projeto hoje está na versão Java 8, né? Tá uma discussão agora aberta para migrar para Java 11, né? Eu tô doido para ajudar, estou esperando finalizar a parte burocrática, né, do projeto, porque tem um comitê que vota, que aprova algumas coisas, né? Entendeu? Caraca, 199, hein? Vai lá, vamos compartilhar aí no Twitter para chegar a 200. E aí, acabei, por sugestão até, conversa com o Otávio, começando pela documentação, né? Por quê? O Otávio acabou me falando, cara,
eu não sabia por quê, ele falou, cara, sempre o primeiro commit é o mais difícil. Aí eu não entendi, falei, cara, mas eu tô usando o Git aqui, como o primeiro commit é mais difícil? Não entendi. Vai quebrar alguma coisa? Eu falei, não, cara, altera a documentação e tenta fazer o commit. Aí comecei, né, a fazer e escolher algumas partes do código. Só que aí, quando eu fui fazer o commit, pedi para fazer uma atualização do agreement, né? Então, que eu precisava assinar esse Eclipse Contributor Agreement, né? Na página lá da Eclipse Foundation. E aí você tem que dar um agree e checar a caixa, né, no termo e preencher todos os campos, né, no final. E com isso vai clicar no botão verde, né, para atualizar o seu ECA, tá? Agora vamos lá. Com isso, você vai fazer o clone do projeto, né, lá da Eclipse Foundation, do projeto Jakarta, por exemplo, no meu caso foi o NoSQL lá no GitHub, né? A partir do clone, você vai entrar na pasta do projeto e vai pedir para ver quais são as versões de origem remotas, né, que você tem. Então, você vai dar um git remote show origem, né, para mostrar. Nesse caso aqui, vocês podem ver quais são as minhas versões, né. Rodar o comando para adicionar porque eu fiz um fork lá no GitHub, eu fiz um fork do projeto da Eclipse, que é esse aí, do NoSQL, né, no meu GitHub, e eu acabei baixando e fazendo um clone dessa versão na minha máquina. Então, para eu poder fazer um commit, né, eu preciso fazer uma adição externa do projeto raiz, né, dentro da pasta que eu fiz o clone minha, que está forcada, né. Então, eu dou um git remote add external do projeto original, né, para adicionar aqui no meu git local, né, essa referência externa. Aí, quando eu rodo o git fetch external, vocês vão ver que eu tenho já o link de tudo, né. Distanciamento social. Aí eu vou pegar, né, fazer um merge também, porque que acontece? Nesse período que eu estou tentando entender todo o projeto, a galera está comitando e mergeando, então eu fiquei deprecated com algumas versões para trás. Aí eu tive que fazer um merge da versão minha forcada com a versão que já estava mais atual lá dentro do repositório original. Então precisei fazer esse git merge external master, né? Bom, a partir disso eu vou precisar criar uma branch, né? Então, galera, assim, eu só sei usar Git via linha de comando, eu não sei usar via telinha do Gitcar, que é outra coisa. Então, o que eu faço? Eu dou um git checkout -b, é o nome da branch, né? E aí, por exemplo, eu escolhi esse annotations ad hoc, que foi o meu primeiro commit, né? Para melhorar a documentação lá dentro desse projeto, né? Aí dei um git na annotation.ad hoc. Aí, depois, o que eu tive que fazer? Outra coisa que é importante, cara, e que também ninguém me disse, é que eu preciso fazer um sign-off do meu e-mail, né, e do meu nome, da mesma forma que eu assinei lá naquele agreement do Update ECA. Então, eu preciso, quando for fazer o commit, botar git commit amend sign-off, e aí com isso eu vou escrever as informações do que eu estou fazendo, né? Mas eu preciso colocar meu full name e meu e-mail da mesma forma que está no update. E foi com isso que eu perdi muito tempo, porque eu não sabia o que fazer, não sabia. E eu fiquei patinando muito tempo com isso, né? Até que eu consegui colocar o sign-off lá, junto com a versão do ECA atualizada, né? E aí eu coloquei o comando final, né? Como eu tinha criado a versão do checkout -b, local na minha máquina, né? Eu precisava criar isso de forma remota. Então, eu dei um git push, né? Com o setup string do nome da minha branch, né? Depois disso, eu abri o pull request e acabei esperando o
o Otávio aprovar, né? Então ele acabou aprovando, fez o mesh, né? E depois de quase um mês nessa tentativa, parece que foi fácil, mas eu tive que descobrir coisa por coisa, sign-off, aí, cara, gerei vários commits, abri vários pull requests que não dava certo. Quando você tem esses pontinhos verdes aqui do all check have passed, é que deu certo. E o meu só quebrava, por causa justamente desse problema do update ECA e do sign-off. Entendeu? Então, se tiver um commit que não tenha isso, já era, quebra tudo, né? Então, aí você tem que tentar fazer um squash desse commit, né? E tentar melhorar colocando sign-off. E era isso que não dava certo. Aí chegamos a 200, hein? Aí sim, hein? É isso, galera. Eu tenho aqui algumas referências. Esse aqui é meu artigo, que eu acabei publicando por último, né? Dentro das referências que eu utilizei. E é isso. Eu queria convidar também o Helder. Eu combinei com o Helder e o Otávio para vir aqui para a gente discutir um pouco. O Otávio, querendo ou não, ele me ajudou bastante para eu conseguir esse primeiro commit, né? Então, eu achei bastante importante essa ajuda que ele me deu. Queria agradecer ele aqui, eu não tive oportunidade de agradecer, agradeço, né, pessoalmente para 200 pessoas. É isso aí, galera. Eu acho que nesse momento ninguém tá prestando atenção na gente, cara. Tá, não. Tá todo mundo contando. Todo mundo contando os números, então a gente passa a ser o esquecido. Vamos dobrar a meta? Vamos lá, Paulo, vamos divulgar esse negócio aí. Galera, voltando à palestra, essa é a hora de perguntar, né? Dúvidas, dicas, o que vocês acham, esse tipo de coisa. Mas se não tiver, Juan, sei que você preparou algumas perguntas, pode puxar. Eu queria saber como é que foi que você começou aí, Otávio, o que mudou para você e para o Helder, o que mudou na vida de vocês participar desse mundo open source e comunidade, né? O que fez diferença na vida de vocês? Então, como eu sou o estagiário aqui, o produção, eu deixo o Helder responder isso aí primeiro. A minha participação, na verdade, envolvimento com open source nunca foi diretamente em código, em pull request, essas coisas. Eu sempre fui mais do lado de comunidade, né? Então, assim, especialmente com o Soul Java. Então, também através do... participei também um pouco do Adopt a JSR, né? Quando tinha o programa mais ativo aí, né? Onde as comunidades adotavam especificações. E o meu, acho que o grande impacto na minha carreira mesmo foi né, especificamente, que foi exatamente uma iniciativa de comunidade, que foi o Java E8 do Next Frontier, na época, que foi uma série de entrevistas que o Soul Java fez para promover o lançamento do Java E8. A gente estava há alguns meses de lançamento do Java E8, e realmente aquilo que me lançou como uma pessoa conhecida por Java EE no mercado, né? E depois daquilo surgiu um monte de oportunidade, inclusive escrever o livro sobre Java EE, etc. Então, essa é mais uma forma também, né? Porque a gente tem sempre essa coisa, para eu contribuir no open source, eu tenho que ir lá escrever código, eu tenho que escrever documentação. Não, você pode pegar a sua comunidade e gerar conteúdo sobre isso, você pode gerar conteúdo sobre isso. Então, essa é mais uma das formas que se pode contribuir aí. Cara, a minha história com o open source já é um pouco mais dedicado, né? Foi um life change para mim, totalmente, cara. Eu fazia computação e lá em Salvador, na época, os trabalhos eram bem crudes e eu sempre tive aquela vontade de criar tecnologia, de ver como as coisas funcionavam, todo esse tipo de coisa, né? Obviamente não tinha esse tipo de oportunidade em Salvador e eu começava a brincar no meu fim de semana. E minha linguagem favorita, né, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é o C e C++. Então o que eu fiz? Eu entrei em um projeto que era bastante popular com C e C++, que na época era o kernel do Linux. Obviamente eu fui quicado de lá, por vários motivos, né? Principalmente de cara das perguntas, e eu fui para o segundo mais popular, que na época era a JVM, né? E, cara, depois disso, eu consegui muitas oportunidades, porque
primeiro conhecer detalhadamente o JVM, eu comecei a, ao invés de fazer entrevista, as pessoas me convidarem para trabalho, que era uma coisa muito legal também, né? Você ser convidado por aquilo que você compartilha. Então, as pessoas já entendem que você tem interesse sobre aquele assunto. Até respondendo o caso do Cássio, né? Que ele fala que não está à altura. Cara, eu tenho 1,90 e é nóis, cara. Não tem altura para contribuir, não, tá? Então, manda a bala aí. Eu comecei como estudante universitário, saí da faculdade, continuo estudando, obviamente. E, cara, existe a possibilidade de você ter carreira com isso. Porém, mesmo que você tenha uma carreira mais corporativa, né, por assim dizer, todo o conhecimento que você agrega no open source acaba sendo um diferencial, né? Vale lembrar, por exemplo, que no OpenJDK são 9 milhões de desenvolvedores, alguns milhões de certificados, porém o número de pessoas que têm código no JDK é centenas. Então, é um diferencial mesmo para que você tenha uns trabalhos que eu chamo mais normais, né? Você pega a tecnologia e desenvolve um projeto para um usuário final. Tem uma coisa interessante, até o Paulo falou aí no chat, né, que o melhor projeto é aquele que você se identifica, né, contribui de várias formas. E exatamente, às vezes a pessoa fica assim, poxa, como é que eu escolho um projeto? Cara, vê o que você usa no seu dia a dia. Então assim, poxa, sei lá, eu uso NetBeans, pô, por que não contribuir com NetBeans? Ah, eu uso JPA, por que não contribuir com JPA? Inclusive eu tive uma experiência algumas semanas atrás, que como eu estou falando muito de Quarkus, então eu estou usando muito Quarkus. E aí, fazendo lá, preparando uma demo, eu encontrei uma issue. Encontrei lá um erro, não consegui resolver, falei com algumas pessoas próximas, também não sabia o que era, postei na lista, aí eles falaram, não, pode abrir uma issue lá no GitHub, por favor. Eu fui lá, abri uma issue no GitHub, e a issue que eu abri vai entrar na próxima release. Na verdade, que entrou nessa última, não 7.0. Então, essa é uma forma também de você contribuir. Assim, você encontrou algum problema, ou viu algo que poderia né, fazer parte, vai na lista de desenvolvimento, posta, né, conversa, de repente isso vira realmente uma feature, ou no meu caso, né, corrige um bug daquela ferramenta, e você também está contribuindo com a plataforma para isso. O Monteiro aqui, ele perguntou se existe algum projeto mais fácil, tranquilo, que seria indicado para o dev que nunca participou do projeto Open Source? A opinião de vocês. Eu falo depois minha opinião por último, mas o que vocês... Igual, cara, você acabou de dar uma opinião de uma forma diferente, né, cara? Bug. Eu acho que isso é uma forma de contribuir, né? Reportar bug. Você pode reportar bug, se você quer comentar diretamente, você pode pegar aqueles projetos que estão em modo incubação, né? Tanto na Eclipse Foundation quanto na Apache Foundation. E como estão em modo incubação, tem pouca gente. Então a chance de você conseguir contribuir diretamente é mais fácil. Porém, como o Paulo já falou, então copy-paste, né? É projeto que você gosta. Você pode abrir bugs, você pode ver artigo, você pode testar várias coisas. Documentação, que é uma coisa que nenhum desenvolvedor gosta, porém é muito relevante para quem está começando. E por aí vai. Tem até isso que o Otávio falou agora de documentação, né? Tem um cara que muitos conhecem aí, o Eder Ignatovic, né? Meu colega aqui na Red Hat, enfim, é o chair lá do KiCon São Paulo. E outro dia eu estava num painel com ele, ele falou o seguinte, duas coisas que ele falou. Ele falou, primeira, quando eu vou com ele, hoje ele é o team leader do Druze, né? Ferramenta de JBPM lá, que a gente mantém lá. Ele falou assim, quando eu vou contratar alguém para o meu time, eu sigo dois caminhos. Primeiro, eu pergunto para os amigos se tem alguém para indicar. Se eu não consigo nenhum tipo de indicação, ou se as indicações não são o que eu esperava, o meu segundo lugar para olhar é nos committers do projeto. Então, assim, se você está contribuindo, né, e consistentemente com algum projeto, você tem uma grande chance de um dia, talvez até receber uma proposta, receber uma oferta. E o outro ponto que ele falou sobre documentação, aí voltando ao gancho do Otávio, é que é o seguinte, ele falou, galera, documentação, ela sempre está para trás, sempre. Né? De projeto grande, principalmente, a documentação está sempre para trás. Então, a chance de você ter uma pull request aceita quando o assunto é documentação e você não é alguém ainda conhecido daquele projeto,
ela é realmente muito grande, porque o time de engenharia está focado ali no core, realmente está botando todo o esforço ali. Então a documentação é sempre uma porta de entrada interessante para você ver quando está começando. É verdade. Eu encontrei dificuldades agora para retornar, porque eu cheguei no passado, o que acontecia comigo? Eu não sei se você lembra, Otávio, se é dessa época, não sei sua idade, mas o Helder acho que está mais próximo da minha idade. Helder, você lembra do Mirk? Você chegou a usar o Mirk, né? Opa! Eu não Na era verdade, nascido nessa época, cara. não, eu conheci o Soul Java através de um canal de IRC, cara. Então, eu entrei lá, tinha umas 4 pessoas, uma delas era o Bruno, e aí foi aí que eu conheci o Soul Java. Eu usava muito o Mirk, e eu era muito ativo na comunidade no Mirk, né? Então, naquela época eu programava em Perl e PHP, né? E eu contribuía na tradução da documentação do gerenciador de biblioteca do Perl, que chamava CPAN, né? Então, você vê, tem muita coisa hoje no meu nome comentado nisso. Depois de 2012, se eu não me engano, 2014, 2015, eu fiz um ensaio de voltar, e aí tem um produto da Red Hat que chama Artemis, né? Que é uma fila, né? E aí eu comecei a testar essa fila. E eu reportei um bug lá, que acabou virando uma new feature. Na verdade, você reporta o bug, né? Eles analisam se realmente o bug, gerou uma discussão monstra lá, né? Começa a discussão do sexo dos anjos, né? Quando você reporta um bug. Aí eu tava sabendo que isso é bug, não é, se é feature, não é. Cara, acho que foi uns 3 meses de discussão para mais. Depois falaram, não, isso é feature nova. Aí chegaram e viram que era uma feature nova. Que aí eu queria usar Topic e não consegui usar Topic no Artemis. Aí eu falei, tá dando um erro. Aí os caras, não, é porque a funcionalidade não está implementada. Aí gerou uma feature nova. Então, acho que é uma forma também, né? E agora eu estou querendo começar com essa documentação. O Otávio já me falou, cara, documentação e tal. Estou esperando essa fase nova do Java 11 e aí do NoSQL começar para continuar pagando uma experiência e abrindo maiores leques, né? Estou só cobrando o Otávio. Otávio, cadê o Java 11? Cadê o Java 11? Não, pena que tá cobrando a pessoa errada, cara. A intenção é maravilhosa, mas a pessoa é errada. Ou as pessoas, né? Que é um grupo de commit, né? Fazendo a hora que eu sei. Cara, parece que o Thiago, ele é biólogo, né? Que ele falou que depois começou a contribuir no projeto chamado Piranha, comecei a ficar mais confiante para reportar os bugs em diversos projetos. Brincadeira à parte, legal, Thiago. O Piranha é uma das implementações, tá? Então acessa lá piranha.cloud e dá uma conferida no projeto, que é muito legal. E tá começando, né? Então, assim, é a oportunidade de você começar junto com o projeto. O projeto deu sucesso, você está totalmente relacionado ao sucesso do projeto também, né? Que é uma coisa muito legal. É isso aí. Tem 2 perguntas que eu acho que talvez o Juan pudesse cobrir aí. Tem uma do Eric, tá falando, ó, quais foram os principais avanços e melhorias desde que o Java EE virou Jakarta EE? Dentre as especificações do Java EE, o que não teve mudança e o que já mudou significativamente? Cara, eu acredito que essa questão de quando era Java EE, eu particularmente falando minha opinião, tá? Eu acho que era mais difícil você conseguir contribuir com alguma coisa, né? Hoje, com o Eclipse Foundation, com o Jakarta, acho que os projetos estão mais divididos, né? Você tem linhas de projetos mais divididos, bem mais específicos, né? Vamos dizer assim. E você consegue escolher um projeto mais pontual de uma forma bem mais pragmática. Pelo menos eu, para começar agora, foi bem mais fácil, né? Ajudar na documentação do que no passado, né? Eu acho que até essa repaginada da própria Eclipse Foundation, né? Do site novo que está, né? Tá muito mais fácil você encontrar as coisas, tá mais intuitivo. Isso é uma coisa que eu acho, é uma opinião minha. Não sei, Otávio, se você concorda, mas para achar o mailing list, working groups, projetos, você tem lá dentro do site lá como se envolver, né? Aí você tem 4 premissas de como contribuir, startar um novo projeto,
rodar um projeto, atividades do projeto. A partir disso, quando você entra em um determinado projeto, você tem as porcentagens dos commits, né? Esse projeto mesmo está quase 100% dotado, 98% commit dotado, né? E aí você tem as porcentagens, e você consegue ter uma visibilidade e bem legal. Quem são os contribuidores do projeto? Eu acho que está bem organizado, entendeu? Eu acho que com essa paginada dentro do site da própria Eclipse lá, eu acho que fica muito mais intuitivo comparado à passada. Essa é a minha opinião de alguém que passou por isso recentemente, né? Mas aí pergunta também de especificação. Otávio, mudou alguma coisa de especificação? Sobre especificação, se você levar em consideração que no JCP o processo era uma especificação, o que houve foi uma mudança de processo, né? Então, houve a migração de processo. Um outro ponto é que, como o Ron já falou, não tínhamos uma casa, o JVE não tinha um logo, né? Por incrível que pareça, o JVE não tinha logo nenhum. Hoje tem uma logo, tem uma identidade visual também, que é uma coisa interessante. Em termos de recurso, infelizmente não temos nada pronto ainda, porém tem muita coisa para vir, né? Então, a integração com o Microprofile está para ser definida e fechada, o NoSQL também, porém nada fechado nesse momento. Porém, no entanto, todavia... Essa semana com o 3.0? Mas o 3.0 é o Big Bang, né? É basicamente a mesma coisa. Isso. Tá. É a mesma coisa com o novo pacote. Então, entendi. Criou todo o alicerce, né, para permitir a contribuição, achar onde estão as informações, para que as próximas versões sejam mais rápidas. Tanto que a ideia é sempre, todo ano, entregar uma nova versão com novos produtos, né, com novas coisas. Isso é importante porque dá aquela impressão, fala, pô, mas e aí, foi para Eclipse e não mudou nada, melhorou nada, não aconteceu nada. É que, galera, a gente está falando de um projeto aí de, sei lá, quase 20 anos, com um monte de propriedade intelectual, um monte de código, um monte de processo, que a transferência não é exatamente simples, e muito por questões jurídicas mesmo, né? A transferência tecnológica de código mesmo, ela foi até rápida, mas a transferência jurídica consumiu, sei lá, acho que cerca de 80%, 90% do tempo. Então é aquele negócio assim, pô, demorou mesmo, tal, aconteceu, mas era necessário, e de agora em diante a gente começa a andar mais rápido. A ideia é ganhar mais agilidade, né, pelo que eu entendi, né, com isso, né? E você também crescer em número de contribuidores, né? Abrir um pouco esse leque, facilitando a entrada de novos contribuidores também, né? Perfeito, temos umas perguntas aqui, tá? Então, meu amigo Maximilians. Brincadeira. Tava lá no TDC. Tá lá no TDC. Você tem lista de quero conhecer tal coisa gerada pela comunidade? Confesso que eu não entendi muito bem, mas eu passo para vocês. Eu também não entendi muito, não. Maximiliano, você quer tentar explicar? Quero conhecer tal coisa? Tipo, o detalhe de cada projeto seria isso, dentro lá do mundo open source? Eu não entendi também a pergunta, não. Não sei se ele comentou embaixo. Deixa eu ver aqui. Se for conhecer tal coisa, então tem um jakarta.ee/specifications que tem várias informações. Não sei se é isso, mas se não for, manda um refatora a pergunta aí, manda novamente para nós, por favor. Tem outra pergunta aqui. Qual tipo de código você contribui? Como funciona, em qual parte de vai melhorar? Nós escolhemos ou os líderes passa para os devs fazerem? Cara, a estratégia que eu tenho adotado, nesse caso, a coincidência que o Otávio é o líder do projeto, e eu tenho pedido a opinião dele, o que eu posso contribuir. Ele tem sido bem enfático, cara, começa na documentação, que é uma coisa que a gente pode melhorar, né? Futuramente, talvez até, Otávio, até vou falar aqui ao vivo, a gente podia também traduzir para o português, começar a ter várias línguas, não sei se é a ideia, né? Mas acho legal ter né? Mas ele melhorar a própria documentação. E com isso, o Otávio falou, cara, para mim,
caso, você começa a conhecer o projeto de uma forma mais profunda, né? Então, assim, se você quer contribuir futuramente com codificação, não só reportando bug, essas coisas, eu acho que vale a pena começar pela programação, que vai te forçar a ler. E é uma coisa que é feita de engenheiro para engenheiro, né? Então, você vai estar numa linguagem bem legal, com exemplos, sempre vai ter alguma melhoria para você sugerir, entendeu? Então, acho que é a melhor coisa a se fazer. Não sei se a opinião a sua continua a mesma, ou a Helder se a sua também, mas é o que eu acho, tá? Isso aí, cara. Geralmente, como é um trabalho voluntário, você escolhe o que você vai fazer, né? Então, tem uns passos que eu geralmente recomendo, como documentação, todo esse tipo de coisa. Porém, você aí está livre para definir seu caminho. Por exemplo, né, a gente vai migrar para Java 11. Então, tem muita coisa que pode ser melhorado, né? Obviamente, eu não vou deixar todo mundo colocar vai em tudo lá, né? Eu sei que é novo, mas não é brinquedo, né? É open source, mas não é bagunça. Então, obviamente, vai passar por um code review, todo esse tipo de coisa. E o grande lance é que cada projeto tem um certo design, né? Então, por exemplo, eu sou um cara muito chato com DDD e Clean Code nos conceitos. Então, você consegue ver os meus toques nas APIs, né? Então, eu costumo brincar, né? O local date now, em vez de get instance, esse tipo de coisa. Já dá aquele cheiro, acho que o Otávio passou por aqui, né? Então, o Thiago falou, né? Vou procurar first issue também, pode ser alguma coisa. Atualizar a API, né? No caso, se tiver migrado do 8 para o 11, todo esse tipo de coisa. É uma possibilidade, cara. Verificar a melhoria de código, colocar teste. Mas eu geralmente recomendo documentação, porque você lê o que não ficou claro, você abre um pull request. O Paulo falou uma coisa importante aqui também, cara. O JKT, em termos de especificação, ela em relação ao Java EE, ela é Cloud Native Architecture também. Não sei se eu perdi vocês falando isso. Mas... quando começar a atualizar, né? Porque por enquanto ainda tá na mesma arquitetura de antes, né? Cloud Native Architect, é um bom termo. A gente já teve essa discussão na Red Hat. Tá? Não vou discutir aqui, Helder, prometo, mas... Isso cabe outra palestra. Tá na logo, é verdade. É Cloud Native Architect. Tem uma pergunta aqui do Wesley também, né? Tem algum lugar com uma lista de itens que precisam de ajuda ou olha as issues? Aonde você viu isso? Eu tô só olhando o Q&A, tá? Então não tô nem olhando mais os comentários do lado. Justamente para dar atenção às perguntas. Qual foi a pergunta, perdão? Tem algum lugar com lista de itens que precisam de ajuda ou olha as issues? Cara, se você se sentir confortável, olha as issues e se achar que cabe e você entende, mete a mão no código e tenta ajudar. O grande problema é que para você começar já tentando contribuir com código de issue, o Otávio pode falar melhor que eu. Vai ser bem difícil seu pull request ser aceito de cara, assim, né? Ainda mais quando é código de core. Normalmente os committers dão preferência aos committers, né, para contribuir com o código de core. Então, você chegar já mandando código de issue, lógico, né, sempre é válido, mas a chance do seu pull request ser aceito é menor, né, bem menor. Comer pelas beiradas, né, Helder? Vai comer pelas beiradas, é melhor. A estratégia de comer pelas beiradas é a sensacional, né? E assim, cara, eu tenho experiência de que por exemplo, eu participei rapidamente na de stream e na de métricas, né? E uma das coisas que eu fiz foi simplesmente quebrar toda a API. Então, cara, quando você quebrar, tipo, você vai fazer esse tipo de mudança no core, é bom você já conhecer a galera já saber quem é você, o seu estilo de código. Então, uma das mudanças que eu fiz na API de reação, né, é justamente colocar um Fluent API. Então, por exemplo, né, ou no caso de métricas, por exemplo, foi um builder. Em vez de botar new lá, uma classe com 6 strings, com um parâmetro, não, vamos refatorar isso aqui tá feio, e vamos usar um builder, né? Criar isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo, até chegar ao final. Isso quebrou pra caramba o projeto da galera.
Então, um dos motivos que eu fiz isso, porque a galera já meio que me conhecia, né? Então, assim, se eu não conhecesse ninguém, chegasse, galera, isso aqui tá ruim, vamos refatorar, talvez a abertura não fosse tão legal. Então, tem esse lado também de soft skill de comunicação, tá? Assim, o time vai ler completamente diferente um pull request vindo do Otávio e um pull request meu, por exemplo, que nunca fiz inscrição no projeto. Entendeu? Então é completamente diferente. Eles vão olhar, cara, é o Otávio. Lá vem esse chato de novo falando de influência de código. Cara, nossa, de novo, Otávio. Tá bom, aceita aí, vai. Então, mas sim, gera muito isso. Então tem estilo de programar, obviamente, né? Tem as técnicas. Mas, cara, vai pelas beiradas que é mais tranquilo, né? Principalmente quando você fala de quebrar API, porque tem um histórico também, né? Eu me lembro que uma pessoa falou, cara, isso aqui não tá legal, vamos fazer isso que o código fica legal. E de fato era verdade. Eu até participei dessa discussão, que foi a parte de reativo, por exemplo. Só que tinha uma coisa que ele não falou, né? Eu até brinquei, cara, tá legal, tal, mas... E para race condition nesse ponto, como é que você faz? Não, eu guardo estado. Cara, guardar estado em race condition pode ser uma dor de cabeça, né? Então, rolou uma discussão sobre esse tipo de coisa. E o grande ponto que eu já falei, né? A minha rede social favorita é o GitHub e as minhas discussões melhores são justamente nas issues. Porque vai uma discussão técnica infinita lá, cara. A galera, tem isso aqui, tem essas condições e por aí vai. O Maximilian, ele refatorou a pergunta, né? Diga alguma lista de projetos ou técnicas e conceitos que a comunidade demonstra o interesse em conhecer. Daí isso poderia gerar um ranking e possivelmente criar meetups ou palestra. Será que eu compliquei mais? Uma lista de rankings. É porque assim, o GitHub tem um stars, né? Não sei se é isso. Uma coisa que tinha parecido com isso, Otávio, é o próprio Adopt a JSR, né? Que trabalhava exatamente para fomentar a adoção de especificações através das comunidades. Agora, até que ponto isso tem uma lista pública ainda, eu realmente não sei dizer. Tem a lista community, né? Também você pode entrar e cada projeto tem a sua própria lista. Naquele link que eu já mandei, né? Jakarta.specification. Você clica, você vai ter um overview, geralmente API, Javadocs, esse tipo de coisa, e a lista de e-mail. Beleza? Tem uma pergunta. Podem dar um overview de como é o processo de teste das APIs do Jakarta EE? Isso eu não sei responder, não. Se eu passo. Eu sou novo. Helder, quer responder essa? Desculpa, eu perdi porque meu fone tinha morrido. Pode falar. Nossa, essa desculpa é legal, né? Tipo, podem dar um overview de como é o processo de teste das APIs do Jakarta EE, ou Jakarta EE, depende do seu sotaque e região. Se for no Rio, em Minas também. Tem o TCK, né, que é o Framework de Testes, que, assim, eu pessoalmente nunca usei, né, eu tenho alguma noção dele, mas para quem não estava aqui na abertura, eu até comentei que ele era complicado ao ponto de que quando isso estava não aberto, era cobrado uma taxa de $250 mil, né, para que fosse executado esse teste, e hoje ele está aberto. Então, na verdade, é um conjunto de testes, uma suite de testes que você pega e submete. Cada projeto tem o seu próprio TCK, né? Então, assim, B-Validation tem o seu, JPA tem o seu, cada um tem o seu, CDI e tudo. E tem o TCK da plataforma inteira, que é para você, se você quiser certificar o seu servidor. Criei um servidor Jakarta EE, quero certificar ele. Aí você submete a essa suite de testes, né? Em linhas gerais é bem isso, e eu lembro do Ed Burns falando assim que vocês não sabem o inferno que é para configurar isso. Então... É o inferno. Lembra que eu falei que eu quebro as coisas? Então uma das coisas que eu comecei a quebrar foi justamente isso. Iniciou uma baita discussão, né? Porque, como o Juan falou, eu tô usando JUnit 5, não quero usar Ent nos meus projetos, eu sou muito novo, eu não nasci para usar Ent, é Gradle para cima, e obviamente isso traz um certo conflito para a galera mais antiga, né? Nossa, Ent é tão maravilhoso.
mas eu confesso que eu não quero usar esse tipo de coisa. Eu sou do time MVN Clean Test. E eu quero estar rodando tudo sem configurar nada. Também odeio o Aquilian, acho muito verboso, muito chato de configurar. Então eu criei uma API justamente para colocar a anotação, don't run as a teste na IDE, o MVN Clean Test, sem dor de cabeça, tá? Então, mas essa é a minha linha. E, cara, às vezes você brigar muito pode dar um demérito. Então, assim, eu recomendo que não sigam tudo que eu faço, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porém, essa é uma das coisas que eu confesso que eu não gosto muito, tenho uma dor muito grande de usar coisas como ente, fazer 300 configurações para rodar um único teste, né? 300 XML e por aí vai. Galera, acho que o nosso tempo se foi. Já é. 3 minutos aí, né? Temos? Beleza. Semana é meio-dia do Vitor? Sim, são 3, faz 12. Então a gente acaba. Ele estava falando aqui hoje. Vitor, já se prepara aí, já vai aquecendo aí, tá? E manda bala. Daqui a pouco nós te chamamos. Galera, mais alguma pergunta? Chegamos a 210, hein? Nossa, parabéns. O Helder vai dar um abraço de alguém aí, tá? Agora com o Vitor vai 400. Não, eu falei que alguém ia ganhar um abraço. Não falei de quem nem quando. Você pode pedir um abraço para sua mãe, para seu pai, para o irmão, para o amigo. A produção acabou de confirmar. É você que dará o abraço, tá? Então, parabéns aí o número 200 aí por o abraço do Helder. Quero ver saber quem foi o 200, mas tudo bem. Aí já é com a produção. A produção que se vira. A produção que se vire. O Cássio fala, né? Gosto de usar o var para tipos, que é o nome do tipo da variável redundante. Ele fala de boas práticas com o var. Beleza. Cara, é uma boa discussão. Já briguei muito com algumas pessoas sobre isso. Porque a galera bota var e bota txt nome, por exemplo. Isso me mata, cara. Mas acho que vai muito para design de código, né? Então. Mas é isso, galera. Agora, último minuto, estamos encerrando aqui agora. Pessoal, muito obrigado. Vamos pular para a próxima sala. Juan, últimas palavras aí, você como palestrante. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí por fazer essa finalzinha da mesa redonda. Espero que vocês tenham gostado, galera. Compartilhei com a experiência que eu passei recentemente e não queria que ninguém tivesse a mesma dificuldade de demorar um mês para fazer um convite, né? Helder, últimas palavras. Obrigado, Juan, pelo convite. Obrigado, desculpa se falei besteira. Não, que é massa, cara. Obrigado aí. Perfeito, galera. Nos vemos na outra sala e até mais. Até a próxima. Até daqui a pouco.